Olá, que alegria recebê-lo aqui na TV Mundo Maior, no programa Caminho da Luz. Eu sou o Carlinhos, lembrando que toda a nossa equipe aqui pertence ao Centro Espírita Caminho da Luz. Ficamos em São Paulo, na Avenida Sapopemba 648, no bairro da Água Rasa. O nosso site, para você conhecer melhor todas as nossas atividades, é o www.centroacaminhodaluz.com.br. E toda semana estaremos aqui com vocês, discutindo, trazendo assuntos ligados à nossa querida doutrina, à luz da atualidade. E hoje, mais uma vez, Soraya, seja bem-vinda, né? Tudo bem, Carlinhos, Marlene, é uma grande alegria a gente estar junto de novo e com você, entrando na sua casa e que nós possamos ter momentos aqui muito agradáveis de esclarecimento através da doutrina espírita. Marlene. Olá, muita alegria estarmos novamente juntos e como falaram aqui os nossos queridos colegas de trabalho, o nosso objetivo é levar a doutrina espírita para que nós possamos juntos refletir, aprender, para termos forças de vivenciar. Pois bem, gente, hoje nós viemos aqui para bater um papo sobre um assunto muito importante que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis. E a gente vai tentar dar uma visão diferenciada sobre esse pedir e obtereis, que começa esse capítulo dizendo, Jesus, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Marlene, é interessante justamente o pensar quando Jesus fala nosso Pai, né? Ou seja, quem é nosso Pai? A quem devemos essa prece, esse pedido? Jesus nos exemplifica muito bem. O nosso Pai Criador, a inteligência suprema, aquele ser, nós vamos dizer, é um ser, é uma energia, é uma luz. Deus, soberanamente justo, bom, onipotente, onipresente, esse é o nosso Pai. Esse Pai que nos criou a todos, simples e ignorantes, voltados a encontrar a sabedoria sem perder a simplicidade. O nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que nos deu a oportunidade de crescimento, de evolução e nos coloca em busca da felicidade. Se nós, enquanto criados, não tivermos essa certeza plena de que esse é um Pai de amor, soberanamente justo e bom, nós não teremos objetivos para crescer, para evoluir. O nosso Criador, essa luz, essa força, essa energia, é importante sabermos que todos nós temos nesse Pai aquela fonte viva de aprendizado e de amparo. Deus é tudo para nós, é a nossa esperança, é a nossa fé. E Soraya, repensando um pouquinho mais sobre isso, que justamente nós que o nosso dia a dia sempre requeremos a nossa mãe ou a nosso pai nos momentos de maior dificuldade, não é diferente, com essa figura que não é mais antropomórfica, nós já passamos daquela idade em que dávamos forma aos deuses, E aí hoje não, nós temos esse Deus único, esse Deus que compreende tudo, Como é que como é pedir, como é interagir com Deus nessa situação? É muito interessante, quando a gente fala de Deus, Deus é amor, Deus é puramente amor. E quando a gente se quer pedir algo, eu ainda acho, Carlinhos, que ainda uma parcela da humanidade ainda necessita de algum intermediário, alguma ferramenta para sentir Deus, talvez.
alguns, né, a gente está aqui falando da doutrina espírita, mas existem outros tantos que precisam de imagens, de objetos, de rituais, de algumas situações que são facilitadores, né, para algumas mentes, para algumas mentes ainda com uma compreensão pautada nisso, mas a gente sabe que para Deus não precisamos ter intermediário nenhum, né? Nós temos a possibilidade de nos ligar a Deus a todo instante, porque Deus é amor, né? Nós somos essa manifestação do seu amor, da possibilidade de buscarmos no nosso dia a dia, vivenciarmos este amor. E Deus é tão bom conosco, não é, Carlinhos, que naqueles momentos mais assim difíceis, qual de nós que parou e elevou, só pensou, meu Deus, esteja comigo, né? Me ajuda, me fortaleça, a gente já sente revigorado, não é? Então ele não precisamos de muita cerimônia, porque se eu peço algo para o meu pai, por exemplo, encarnado, para minha mãe, para alguém que tem a possibilidade de me ajudar em alguma coisa, e os nossos pais nos ajudam, são bons conosco, dão aquilo que nós gostaríamos, dão a segurança, o carinho, o conforto, Deus, né? Se a gente ainda precisa, você falou do antropomorfismo, mas ainda às vezes a gente precisa atribuir algumas qualidades que a gente conhece para ficar mais palpável, né? Então Deus certamente não nos abandona, assim como um pai não nos abandona. E nós, hein? A gente é bem imperfeito, hein? Não, né? E Marlene, justamente algumas pessoas dizem, mas para que fazer prece? Para que pedir se Deus tudo vê, se Deus em tudo está, né? Mas tem que ter a nossa participação também, né? Fala um pouquinho. É um ato de humildade, não é, Carlinhos? Porque é claro que Deus sabe das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas imperfeições, mas é um ato de humildade nós nos colocarmos diante do Pai da vida e nos mostrarmos carentes, humildes, porque, como a Soraya disse, os filhos se apoiam nos pais para uma compreensão, para uma orientação, para uma ajuda, o pai físico. E Deus, que é o sublime Criador de todos nós, Ele está à espera, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento. E quando nós nos reconhecemos pequenos, imperfeitos, porque nós somos crianças, nós não sabemos quando é que fomos criados. Claro que Deus cria incessantemente, como nós aprendemos, e cada um de nós tem a sua idade espiritual. E dentro dessa idade espiritual está o teor daquilo que pedimos. Por exemplo, uma criança hoje, ela quer ter um celular, ela quer ter um iPad, ela quer ter um videogame, ela quer ter coisas que para ela são importantes. E ela não raciocina se o seu pai físico tem a condição de lhe dar isso. Nós, às vezes, nos comportamos como essa criança, pedindo coisas a Deus que nós não estamos prontos para receber. E aí nós não vamos conseguir e nós vamos nos revoltar com esse pai, achando que ele se esqueceu de nós. Quer dizer que ele tudo sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos e filtra os nossos pedidos. Essa é a parte mais importante. Se ele sabe do que nós necessitamos. Não adianta nós pedirmos alguma coisa que não será benéfica para nós. Pode até ser motivo da nossa derrocada, né? Pode ser aquela coisa que você quer ganhar na loteria. Sim, e quando você ganhar, o que você vai fazer? Quantos a gente conhece que perderam tudo logo em seguida, né? Não souberam administrar ou a vida vira um caos, uma dificuldade. Quantas vezes o filho pede um carro ao pai, ou uma moto, e aí ele dá porque, nossa, meu filho tem que ter tudo o que eu não tive. E isso pode ser, às vezes, na mão de um jovem que, né, às vezes inconsequente, pode causar um acidente. Então, o que Deus nos dá, Ele dá de acordo com o que a gente pode administrar, né? Não, sem dúvida nenhuma. E o vosso Pai, que vê o que se passa,
em segredo vos recompensará. Ou seja, Deus sabe das suas potencialidades, Deus sabe das suas dificuldades. E a partir do momento que você, como a Marlene disse, se humilha, se coloca na condição de pedir, de se colocar à disposição, de compreender que a sua justiça envolve você em todos os momentos e que mesmo nos momentos de dificuldade em que você não consegue ver o futuro, o porquê e nem o pra quê das coisas, sem dúvida nenhuma, é essa hora que essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, envolve a cada um de nós e nos dá a força, a possibilidade de conseguirmos dar um novo sentido à nossa vida, apegado a eles, apegado aos que estão ao nosso lado, nos intuindo. Por isso que é tão importante que você, toda a noite, no silêncio da tua casa, se recolha, respire fundo e possa dar essa oportunidade de em prece, de coração, fazer o pedido que a sua alma tanto pede. Então, que você justamente aproveite esses instantes para dar um pouquinho de você a Ele, para que, sem dúvida nenhuma, Ele te conhecendo, Ele te recompensará. Te recompensará não apenas com os valores materiais, mas principalmente enriquecendo-o com todos os valores espirituais. Então você aguarde aí que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre pedir e obtereis. Nós voltamos já já.